Bem-vindas, né, ao Esquenta. O que tá acontecendo? Tá acontecendo um esquenta para a Maratona Viver de Estética, tá? Que vai acontecer nos dias 18, 20 e 22 de março, totalmente online, totalmente gratuito. E é super fácil você fazer a sua inscrição. Então, se você é profissional da saúde, está migrando para a área estética, ou se você já é da área estética, né, mas quer resultados assim extraordinários, quer avançar de nível na sua carreira, é super fácil fazer a inscrição para a Maratona Viver de Estética. Tem um linkzinho aqui na minha bio. Então, é super fácil você fazer a inscrição, tá? Então, aqui tá acontecendo um esquenta para essa maratona. É uma sequência de lives, cada dia com um assunto, né? Que vai te levar a viver de estética. Porque, diferente do que muitos profissionais ainda acreditam, não é apenas a técnica que vai te levar a ser uma profissional de sucesso, viver 100% da estética. Você precisa aprender as habilidades empreendedoras. Então, você precisa ter um conhecimento muito maior do que apenas uma técnica, apenas a parte técnica da estética. Então, você precisa aprender todas as habilidades que uma empreendedora de sucesso possui, né? E então a gente vai conversar muito sobre isso nessa maratona Viver de Estética, ok? Mas o capítulo de hoje, né, é gestão financeira para profissionais da estética. Eu tenho certeza que é uma grande dor, uma grande dúvida de todas, né, de muitas profissionais que trabalham com estética, principalmente as profissionais, né, da área da saúde, que estão acostumadas, né, que foram educadas lá com uma educação financeira diferente. Nós éramos CLT ou, né, funcionárias públicas, então nós estávamos acostumadas com o nosso salário, e muitas, né, mulheres não conseguem administrar o seu próprio dinheiro, seu próprio CPF. Imagine administrar um CNPJ. Então, é uma grande dor a gestão financeira, principalmente para nós mulheres, não é verdade? Então, antes de a gente aprender realmente a gerir um CNPJ, a gente precisa aprender a gerir nosso CPF, fazer toda a gestão financeira, o quê? Pessoal, né? Alinhar, ajustar, planejar, para depois a gente avançar para a gestão de um CNPJ. Porém, essa aula não não tem como ensinar tudo numa aula aqui, uma live de 30 minutos do Instagram. A gente precisa aprofundar mais sobre esse assunto, mas a gente vai ter muitas aulas sobre isso, tá? Hoje eu vou falar sobre a gestão financeira para, né, profissionais da estética que realmente querem ter resultados diferentes, querem avançar de nível, querem faturar alto, querem realizar sonhos, porque não é possível viver só pagando contas. Isso não é saudável, isso não é o correto. O correto é, a partir de um certo momento, você começar a ter lucros e viver e conseguir construir um patrimônio, conseguir avançar na sua vida. Então, se você hoje só trabalha para pagar contas, isso não é o correto. Alguma coisa está errada. Você precisa ajustar aí toda a sua gestão financeira da sua estética, da sua clínica, do seu consultório. Ou, se você ainda não trabalha, aprender sobre esses assuntos para então o quê? Você ter resultados, conseguir ter lucro, conseguir realmente ter um negócio de sucesso, tá? Então, a gestão financeira é algo muito importante, ok? Então, vamos lá. O sucesso profissional, né, ele depende não apenas da qualidade técnica, como eu falei. Então, não é só você aprender uma técnica, saber fazer um preenchimento labial muito bem, né, dominar uma técnica, ou, enfim, vai muito além. Você precisa dominar as habilidades empreendedoras, e dentro dessas habilidades, a gestão financeira é uma das principais, é um dos pilares, né? Eu sempre falo que existem 3 pilares para você viver de estética: o posicionamento, o marketing e a gestão. E a gestão é um dos 3 pilares. Então você pensa, né? Se eu tenho uma mesa e os pilares estão ali sustentando essa mesa. Então, se eu tirar um desses pilares, a mesa vai ficar meio bamba. Então, se eu mexer no posicionamento, né, não vou conseguir ter estabilidade. Se eu mexer na gestão, não vou conseguir ter estabilidade. Se eu mexer também no marketing, não vou ter estabilidade. Então, a gestão é um dos pilares fundamentais para o profissional se manter no sucesso, ter lucros significativos, né, avançar de nível na sua carreira. Então, se você não domina a gestão, provavelmente você vai ter uma dificuldade, não vai conseguir realmente avançar de nível. Então, isso é muito importante. Esse assunto é muito importante se você realmente quer viver de estética, tá?
E aí, por quê? Porque se você não tem uma gestão financeira correta, você não tem rentabilidade e você não vai ter sustentabilidade, você não vai se sustentar no mercado. E é um mercado que ele oscila muito, é um mercado que cresce muito, ele está em constante crescimento. Mas é um mercado que oscila muito, ele tem sazonalidade, ele tem momentos, né, de altos e baixos. Então, se você não tiver uma gestão financeira muito ajustada, você vai quebrar, né? Se você passar por uma dificuldade, você quebra, você não consegue avançar de nível, você não consegue expandir o seu negócio, você não consegue contratar funcionários, você não consegue fazer uma obra, você não consegue fazer um curso, você não consegue participar de um congresso, você não consegue comprar um equipamento novo, porque você não tem ali fluxo de caixa, né? Por quê? Porque você está com dificuldade na sua gestão. Então, esse assunto é muito importante, tá? Então, quais são as 3 maiores dificuldades do profissional que trabalha com estética? Primeiro é o fluxo de caixa, controlar ali o fluxo de caixa. Segundo é uma gestão, fazer realmente uma gestão eficiente, como eu falei no início da live. Se você não consegue fazer a gestão do seu CPF, como você vai conseguir fazer uma gestão de um CNPJ? Então a gente primeiro trabalha muito, né, alinha muito a nossa gestão pessoal para depois avançar para profissional, ok? Os custos elevados para você manter um consultório, manter uma clínica, né? Porque a partir do momento que você vai ter uma clínica, você vai ter um consultório, existem custos fixos, custos variáveis, né? Existe todo um custo que você precisa manter. Se seus custos estiverem muito mais elevados do que a sua rentabilidade, do que entra no seu fluxo de caixa, você vai ter problemas na gestão financeira. E você não vai conseguir avançar de nível, tá? Falta de planejamento, isso eu vejo muito isso nos profissionais, eles não se planejam ao longo do ano. Como eu falei, existe momentos de sazonalidade, existem momentos que a estética vai estar muito alta, tem meses muito bons, meses muito baixos. E se você não se programar, né, para esses meses, você acaba entrando, né, no negativo, não consegue arcar com contas, não consegue pagar funcionários, pagar fornecedores. Então você está ali sempre na corda bamba, tá? E o principal desafio, sem dúvida nenhuma, é a precificação correta dos seus procedimentos. Isso é uma dor muito grande, é um desafio muito grande da maioria dos profissionais de saúde que trabalham com estética. Eles não sabem precificar corretamente o seu procedimento. Eles acham que apenas colocando o dobro do produto, enfim, eles vão ter um lucro, só que é um lucro ilusório, tá? O que acontece na realidade? O profissional, ele vê um fluxo de dinheiro grande entrando na sua conta ao longo dos meses, ao longo do mês, né? Então é um fluxo grande de dinheiro, o dinheiro entra porque tá trabalhando, e às vezes trabalha muito, mas quando chega no final do mês, ele não tem dinheiro no caixa. Então ele faturou alto, mas ele lucrou baixo. E aí a conta não fecha, a balança tem que estar em equilíbrio, ou um lucro maior do que um faturamento, tá? Acontece. Ok? Então, é isso. Então, é um lucro ilusório. Você vê o dinheiro entrando, acha que está faturando muito, mas no final do mês você não tem dinheiro, você não tem dinheiro em caixa, você não consegue guardar dinheiro, você não consegue avançar, você não consegue expandir o seu negócio. Muitos profissionais não conseguem nem abrir o seu primeiro consultório. Né? Por quê? Porque eles não têm esse controle, essa gestão financeira correta, tá? Então, o primeiro desafio é o fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa irregular vai te levar a futuros dificuldades, futuros problemas. Por quê? A gente tem no mercado da estética, é um mercado que eu falei, alto crescimento, a demanda é muito grande, tem muita procura, né? Está em constante crescimento, ainda vai crescer muito para os próximos 5 anos. Só que existem meses que a estética bomba, né? Que os pacientes estão muito mais à procura de um procedimento estético. E tem meses que são menos procurados, como janeiro, fevereiro, pós-carnaval, ali dá uma queda nos atendimentos, não é verdade? E aí, se você não se planejou para esse momento, você tem dificuldade. E aí você fica aqui, ó, não consegue arcar com as contas. E aí, o que acontece com o profissional quando ele não é planejado? Em janeiro, né, dezembro, desculpa, ele bombou nos atendimentos. Então, dezembro é um mês muito bom para estética. As pessoas procuram muitos procedimentos estéticos, porque todo mundo ganha 13º, quer ficar bonita para o Réveillon, enfim. E aí o faturamento é muito alto de dezembro. O profissional se empolga com isso, gasta além da conta, não guarda, não tem o fluxo de caixa para os próximos meses. Os próximos meses chegam com declínio dos pacientes, com declínio da procura, e aí o profissional não tem dinheiro para arcar com as suas despesas. Isso é o quê? Se chama falta de planejamento.
Ele tem que ter um planejamento, ele tem que entender quais são os meses que vai ter menos procura. Isso chama planejar o seu negócio. Qual é o mês que tem menos procura na estética? Qual é o mês que você vai ter menos paciente? Isso tudo precisa ser planejado quando você abre um negócio, quando você começa a empreender. Então tem que ter um dinheiro no caixa para esses eventuais momentos, tá? E aí também pensar em estratégias de marketing para esse momento, para esse mês que não é tão bom, né? Que a procura é pouca. Pensar numa campanha estratégica, né? Para atrair pacientes naquele período. Tudo isso é o quê? Planejado 1 ano antes ou 6 meses antes desse evento acontecer. Não é quando o evento acontecer você ficar desesperada. Meu Deus, e agora? Agora eu vou fazer um Botox Day para ver se eu levanto um dinheiro e pago as minhas contas. E aí você joga seu negócio, né, pela água, rala abaixo. Por quê? Porque o paciente, ele sempre vai esperar o próximo Botox Day. Ele nunca mais vai pagar o preço do Botox realmente, que seria a precificação correta. Então isso é pensado e planejado 6 meses, 1 ano antes de chegar a esse momento, né, de sazonalidade no seu consultório, na sua estética. E quando você, profissional, sabe qual é esse momento. Quem trabalha com corporal é um período, quem trabalha com facial é outro. Se você tem outros profissionais, se você tem tecnologia, você tem que desenhar um mapa do seu negócio para saber qual é o momento que vai acontecer essa queda, nessa procura menor de procedimentos, ok? Falta de controle de gastos, como eu falei. Então, às vezes, o profissional, primeiro que ele não separa, né? Ele não consegue fazer essa organização financeira. Então, muitos profissionais, eles acham que o dinheiro entrou, o dinheiro é dele. E isso é um erro. Que o dinheiro entra, o dinheiro é do negócio. Você precisa tirar o seu prolabore. Você sabe qual é o seu prolabore? Você tem isso, né, estipulado? Você tem um salário? Ou você mistura o dinheiro que entrou é seu dinheiro e você está precisando, você gasta, você quer fazer um passeio, você pega. Isso é um erro, né? Um erro de gestão, tá? Então, essa é a falta de controle de gasto. O profissional ele precisa ter esse controle, né? Saber qual é o prolabore dele, para ele saber quanto que ele pode usar do dinheiro do negócio, da clínica ou do consultório. Não é todo o dinheiro que entra que é seu. Tem dinheiro que entra que vai ser do seu negócio, para você ter um fluxo de caixa, por exemplo, tá? Também, e é isso, aí às vezes o profissional se empolga, né? Dezembro entra, como eu falei, dezembro entra um faturamento alto, ele se empolga e resolve gastar, compra presente pra todo mundo. Eu mereço, né? Eu trabalhei demais, vou comprar um iPhone 15. Mas será que esse iPhone 15 você tirou do dinheiro do seu negócio? Né? Tudo isso tem que ser planejado, tá? Você pode tirar, né? Você pode ter retiradas ao longo do ano, claro, mas isso tudo também deve ser planejado, tá? Então, a falta de controle, gastar mais do que você fatura. Então, além desse controle financeiro, né, gestão financeira, você também tem que ter esse controle dos gastos. Quais são os seus gastos fixos? Quais são os seus gastos variáveis? Você pode enxugar alguma coisa? Você está gastando demais? O que você tem? Porque, por exemplo, às vezes, tá gastando, tá tendo um gasto e você não está conseguindo controlar. Às vezes, sei lá, o café que tá servindo demais, isso é um custo, se você colocar na ponta do lápis no final do mês, né? Sei lá, você tem muitos funcionários, será que precisa realmente de 3, 2 funcionários? Enfim, não sei, a conta de luz, que pode ser, você pode diminuir alguma coisa. Então, às vezes, você tá gastando muito, né? O dinheiro tá ali drenando o seu dinheiro e você não tá tendo essa noção, porque você não tá tendo esse controle de gastos, ok? Às vezes você compra um material muito caro, né? Você não se planeja, não faz compra programada, e aí você acaba comprando o quê? O produto num valor mais elevado, e aí o seu lucro é menor. E isso tem então um custo excessivo, tem um gasto ali a mais, um gasto que você poderia então o quê? Economizar, você poderia prever, né? Esse gasto, tá? Atraso nos pagamentos, então se você atrasar boletos, o que acontece, gente? A gente paga juros, né? Então às vezes você não tem um planejamento, você atrasa um boleto e aí paga juros. E às vezes o juros, 15%, passou da validade, né? Passou da data de validade, 15%, e aí tem os juros, né? De uma hora que é acima de cada dia tem mais uma porcentagem de juros. Então às vezes você paga, sei lá, muito de juros em cima daquele boleto, ainda mais se o boleto tem um valor alto. Então é muito importante você se programar para isso não acontecer. Porque imagina, esse dinheiro que você está pagando de juros, você poderia estar investindo em produto,
investido na sua clínica, investido no seu consultório. Então isso é falta de planejamento também financeiro, ok? Então você tem que ter todo esse controle de gastos. E eu gosto de ter esse controle de gastos porque anotado. Eu tenho planilhas onde eu coloco até o cafezinho que eu tomo, né? Sei lá, no consultório, se eu vou almoçar no meu dia, no meu consultório, se eu vou almoçar no meu dia de trabalho, eu coloco na minha planilha quanto eu gastei no meu almoço, quanto eu gastei no meu café, se eu paguei café para meus funcionários, tudo entra na minha planilha, tudo, absolutamente tudo, tá? Por quê? Porque eu controlo as minhas despesas e aí eu posso ver se eu estou gastando demais ou se eu posso gastar um pouco mais, né, no próximo mês. Então, às vezes, eu quero levar meus funcionários para almoçar. E aí eu pago o almoço de todo mundo. Eu posso fazer isso nesse mês? Minhas despesas, né? Assim, meu controle ali de gestão financeira me permite isso. Mas se eu não tiver uma planilha, dificilmente eu vou conseguir ter esse controle, né? Então tudo isso precisa estar tabelado. Vocês precisam começar a ter o costume de usar o computador, Excel, planilha, né? Eu sei que, ai meu Deus, é muita coisa na minha cabeça. Sim, no início a gente faz tudo mesmo, né? No início, até hoje eu faço. Então no início a gente faz tudo mesmo. A gente atende, a gente fecha caixa, a gente faz planilha. E dá pra fazer. É super possível, tá? E se você quer viver de estética, você precisa ter esse conhecimento. E não é um bicho de 7 cabeças, não é algo do outro mundo. Você consegue fazer, é super fácil, tá? E aí a gente tem o quê? O planejamento financeiro. Quanto eu quero faturar por mês? Eu preciso ter isso anotado, eu preciso ter isso estipulado. Qual é o seu faturamento mensal que você quer ter? E além, que você precisa ter. Por exemplo, seus custos fixos bate 10 mil reais. Para você... e aí tem os custos variáveis também que entram, que são os fornecedores, né? Enfim. Quanto eu preciso faturar por mês para eu cobrir todos os meus custos fixos e todos os meus custos variáveis e ainda sobrar dinheiro, eu ainda ter o meu lucro. Quanto eu preciso faturar por mês? E aí, mediante eu saber quanto eu preciso faturar por mês, eu vou fazer o meu planejamento mensal. Quantos, procedimentos, quantos botox eu preciso fazer para bater a minha meta de faturamento? Quantos preenchimentos eu preciso fazer para bater minha meta de planejamento? Qual ação, qual estratégia eu preciso fazer nesse mês para bater minha meta de faturamento? É assim que a gente trabalha, com planejamento, ok? Então, a gente precisa ter essa previsão, saber quanto eu preciso faturar, qual é o meu custo fixo e quais são meus custos variáveis. E esse custo variável ele vai alternar ao longo dos meses. Claro, o custo fixo não, o nome já diz, ele é fixo. Ele não varia. Todos os meses você vai ter aquele custo, que é o aluguel, é sua secretária, é sua conta de luz, é sua internet, né? Por exemplo, quem trabalha é o lixo que tem que recolher. Então tem os custos fixos que todo mês você vai ter, esse não muda. Mas tem os custos variáveis, um mês você vai ter um fornecedor, outro não. Então isso vai alterando um pouquinho, mas você precisa ter esse planejamento de quanto é o seu faturamento, quanto é o seu custo, né, fixo e variável, quanto você precisa faturar para cobrir esses custos, ok? Então, outra coisa que a gente precisa também avaliar, né, antecipação da maquininha, dos recebíveis. Então, o que acontece? Quando a gente parcela os nossos procedimentos, e na estética é algo que a gente precisa trabalhar com parcelamento, e a gente não pode colocar os juros para o paciente, porque senão ele não faz o procedimento. Então, quem paga esses juros? Porque os juros, ele existe, né? Ele não desaparece a partir do momento que você passa a maquininha e fala para o paciente assim, é sem juros, aí os juros desapareceu, não. Quando você fala para o paciente assim, olha, 10 vezes sem juros, eu, profissional, assumi os juros para mim. Eu não repassei para o cliente, mas eu assumi para mim. Então, eu tenho esse custo adicional. Então, vocês entendem que a precificação do procedimento precisa estar muito correta? Porque se você precificar errado, quando você parcelar em 10 vezes na maquininha, você assumiu os juros. Na verdade, quando chega lá no final das contas, você acaba não tendo lucro absolutamente nenhum. É o lucro ilusório. Você viu o dinheiro entrando, mas o dinheiro foi drenado ali ao longo de toda a trajetória até ele cair na sua conta, tá? Então a gente precisa avaliar isso. Qual tipo de maquininha eu estou usando? Quais os juros que ela me cobra? Né? Qual é a porcentagem, né, à vista, parcelado?
E também a antecipação, porque quando você passa seu cartão na maquininha, tem a opção de você receber imediatamente, algumas maquininhas pagam 24 horas depois, ou você receber na forma que foi parcelada. Então, se eu parcelei 10 vezes sem juros, eu tenho a opção de receber cada parcela uma vez no mês, contando os 10 meses parcelados, ok? E eu tenho a opção de quê? De antecipar todo esse pagamento. Mas lembre-se que a partir do momento que você antecipa as parcelas, você também perde uma porcentagem para a empresa administradora da maquininha, para o banco. Porque nada é feito de graça. Então, muitas vezes, se você se planejar corretamente, né, direitinho, você consegue fazer o quê? Você consegue não antecipar, diminuir esses juros e receber ao longo dos meses os seus parcelamentos. Porque não vai ser um parcelamento só. Você vai receber todos os parcelamentos que você passar ao longo dos seus procedimentos, tá? Então, tudo isso a gente vai precisar desenhar o quê? Mediante a sua realidade, ok? Programa de fidelidade é muito interessante. Então, tem o clube do Botox, às vezes tem o clubinho da corporal. Por quê? Porque você fideliza o paciente te paga logo o procedimento todo. Você consegue fazer o quê? Um caixa. Você consegue levantar um dinheiro, às vezes no momento que está precisando. Isso é uma estratégia, tá? Lembra aquela estratégia planejada, pensada para um momento de sazonalidade? Pode ser uma estratégia dessa. Isso é pensado. Você cria um clube, o que mais conhecido é o clube do Botox, onde o paciente, né, assina um contrato lá, que ele vai estar com você fazendo tantos Botox, tantas vezes no ano. E ele paga esse procedimento, né? O valor total. Então você faz o quê? Um levante. Você consegue fazer o quê? Um fluxo de caixa ali positivo. Isso é bem interessante para quando a gente quer ter algum objetivo, ou tá passando por alguma dificuldade, algum desafio maior ali para gerir o nosso negócio, tá? E é uma estratégia também de você ter pacientes fiéis ali, fidelizados, ok? A gente precisa avaliar também os nossos custos elevados, né? Às vezes, com o calor da emoção, a gente se empolga um pouquinho, né? E aí a gente às vezes fecha um aluguel muito caro, que a gente não tá conseguindo, né, bancar. Então, quanto eu vou precisar faturar para cobrir o valor do meu aluguel, tá? E aí, qual é a estratégia que a gente pode ter? A gente pode fazer o quê? Parcerias, colocar outros profissionais para atender nesse local, e aí você diluir esse aluguel aí com outras pessoas. Tudo isso é uma possibilidade, tudo isso é pensado, isso tudo faz parte do planejamento de gestão financeira do seu negócio, tá? Os seus equipamentos, então, quais equipamentos você tem? É necessário ter esses equipamentos? Você não poderia alugar o equipamento? Porque a partir do momento que você tem o equipamento, você ainda tem a manutenção do equipamento. E outra coisa, o equipamento, todo ano o equipamento ele muda. Então, por exemplo, se você compra um Ultraform, se eu comprei um Ultraform ano passado, esse ano já é um outro Ultraform mais moderno, Plus, para não sei das quantas. Então, aquele que eu comprei já ficou obsoleto. Então, eu preciso atualizar o meu equipamento. Então, vale a pena você investir num equipamento tão caro? Nesse momento, você tem caixa para isso? Realmente vai fazer muita diferença? Você pode. Porque assim, quando você tem um equipamento caro desse, não é todos os dias que você tem um paciente para fazer um Ultraform. Só se você tem uma clínica muito grande, com uma rotatividade muito grande, assim... eu nem sei se realmente vale muito a pena, né? Ter um Ultraform que vale, sei lá, 130 mil, 150 mil, tá? Então vale mais o quê? Alugar o equipamento. Então pensa nisso antes de você investir o seu dinheiro comprando uma tecnologia muito cara, né? Se vale realmente a pena. Lembre-se, a estética muda constantemente. Ano que vem já tem uma nova tecnologia, mais moderna, mais atualizada, e o seu vai ficar ali obsoleto. E o equipamento é igual o carro, saiu da fábrica, saiu da loja, já perdeu o valor. Então, se você comprou por 150 mil, você vai repassar depois, você não vai conseguir nunca esse valor que você investiu. Então, é muito mais fácil, de repente, você pegar esse dinheiro, investir no CDB, fazer ali, né, rentabilidade com esse dinheiro, ter renda ali, do que você investir esse dinheiro num equipamento que se você tem a opção de alugar o equipamento. Então é muito melhor, tá? Então isso tudo é estudado na gestão financeira, no planejamento do seu negócio, ok? Que mais? Isso. E os custos fixos, né? Então, o que eu posso também melhorar? Como eu posso melhorar os meus custos fixos? O aluguel, ok, não posso baixar o meu aluguel, mas você pode convidar outras pessoas para trabalhar, para fazer ali parcerias, atender no seu consultório, na sua clínica e diluir um pouco esse seu aluguel. Você pode negociar com seus fornecedores, melhorar os seus preços. Então, quando você tem
dinheiro em caixa, por isso que é bom, às vezes você consegue fazer uma compra programada, você consegue comprar em grande quantidade, aí você consegue o quê? Diminuir o valor dos produtos. Então isso é muito interessante quando você consegue negociar com o fornecedor, porque aí você consegue então comprar um produto com um preço melhor e ter um faturamento, então, um lucro maior com aquele produto que você comprou. Mas muitas vezes a gente precisa ter dinheiro. Então, às vezes, por exemplo, o meu fornecedor, ele tem uma campanha lá mensal, porque assim como eu preciso bater minha meta, eles também precisam bater a meta deles, tá? Então, às vezes eles vêm com uma campanha assim, né, sei lá, campanha de março, preenchedor lá, sei lá, R$399, por exemplo, mas só pagamento à vista. E só se você comprar 10 caixas com pagamento à vista. Sei lá, R$200, no exemplo, tá? Se eu não tenho esse dinheiro lá no meu fluxo de caixa, eu não consigo comprar, aproveitar essa oportunidade com preço bem bacana, né? E que eu vou conseguir, então, ter um lucro maior no meu procedimento. Então, por isso que o planejamento é tão importante. Então, muitas vezes o profissional perde uma oportunidade dessa porque ele não se planejou, ele não tem dinheiro ali guardado para aproveitar para eventuais, né, oportunidades que acontecem, tá? Então é isso, a gente também tem que estar sempre pensando sobre isso, tá? Negociar com os nossos fornecedores, tá? Treinamento dos nossos funcionários. Se a gente treinar corretamente os nossos funcionários, o que acontece? A gente vai ter também os nossos custos diminuídos. Por quê? Porque muitas vezes o profissional, ele gasta muito produto, né? Ele não tem um cuidado, assim, não tem uma atenção. Se você treinar ele direitinho, você consegue reduzir os seus custos só com o treinamento do seu funcionário, só com o treinamento profissional. Às vezes você tem muitos estagiários no seu consultório, muitas estagiárias na sua clínica, você precisa treiná-las para que elas economizem produto, que elas não gastam produtos demais. Às vezes, né, se perde muita coisa ali no meio do caminho. E tudo, gente, uma luva é custo, uma gaze é custo, uma seringa é custo, tudo é custo no final, tá? Então, se você treinar direitinho o seu funcionário, seus estagiários, você consegue reduzir os custos no final do procedimento, tá? No final do mês, ok? Então, a falta de planejamento estratégico. Profissional que quer viver de estética, ele precisa sentar na cadeira e planejar. Liga seu computador. Se você não tem computador, precisa investir num, porque você precisa fazer planilha, precisa usar o Excel. Faça seu planejamento. Tem que dominar esses assuntos. Só assim você vai conseguir realmente viver de estética e ter realmente resultados extraordinários, avançar de nível. Não apenas pagar contas, tá? Então você precisa definir metas, analisar o mercado, o que está acontecendo no mercado, monitorar, né, e fazer os ajustes necessários. Então tudo isso a gente precisa planilhar. A gente precisa ter meta de faturamento, meta mensal, meta semestral, meta anual. Precisa fazer uma análise do mercado, o que está acontecendo, né, na concorrência, o que está mais em alta, qual estratégia eu posso mudar, o que eu posso melhorar, o que eu posso diminuir, o que eu posso enxugar de gastos. E fazer um monitoramento e o ajuste constante. Eu gosto de fazer todos os meses, eu faço no final do mês esse ajuste, esse monitoramento ali do meu faturamento, da minha gestão financeira, ok? E o principal que eu acho que é a principal dor, o principal desafio de nós profissionais da estética é a precificação, tá? Se você não souber fazer uma precificação correta do seu procedimento, você não tem lucro, ok? Então, a precificação, ela é, assim, muito importante para você avançar de nível da sua carreira. Tá? Então a gente, na precificação, não é apenas, né, tem umas pessoas que falam assim, é só você multiplicar por 3 o valor do seu produto, e aí é o valor correto da sua, que seria a sua precificação correta. Eu não gosto de usar essa fórmula, né, para mim isso aí é uma fórmula, porque existem muitas outras coisas que precisam entrar dentro da precificação, como o custo fixo, como os custos variáveis, como a taxa da maquininha, se você antecipa ou não, quanto você usa de marketing, quanto você tem, né, de meta para gastar de marketing todo mês. O marketing entra na nossa precificação. Qual é o seu lucro desejado? Você sabe quanto você quer lucrar com, por exemplo, uma aplicação de toxina botulínica? Você tem isso descrito? Você tem isso escrito? Não? Você sabe fazer essa matemática? Sabe fazer essa conta? Então, existe uma fórmula matemática, né? Quem é minha aluna sabe fazer isso, que você
consegue colocar lá tudo, os custos fixos, os custos variáveis, quanto você gasta de marketing e quanto você deseja ter de lucro em cada procedimento. E aí você tem uma conta matemática e você vai ter então o valor correto da precificação, tá? E você tem que ser fiel à sua precificação. Por que acontece? O mercado de estética, ele tá em constante crescimento, mas ele tá, assim, tá muito... Não gosto dessa palavra não, prostituído, mas assim, as pessoas estão se desvalorizando, tá? E o que eu vejo? Eu vejo que a conta às vezes não bate. Hoje mesmo eu tava conversando com uma menina na minha academia e ela perguntou quanto é que é o seu Botox, né? Essa toxina botulínica. Eu falei, olha, só o terço superior é R$1.500. Ela, nossa! Ah, não, vou fazer lá no Botoclinic que é R$600. Eu falei, ok. Aí eu falei, e dura lá? Dura o procedimento que você faz? Ela, não durou muito não, mas eu treino muito, né? Tá bom pra mim. Eu falei, ok. Aí passou, ela falou assim, poxa, você não tem como dar um desconto não pra fazer com você e tal? Eu gosto tanto de você e gosto tanto do seu trabalho e tal. Eu falei, olha, só se for à vista, mas o valor mesmo é esse, não tem como baixar. Por quê? Porque a minha precificação é essa. Se eu não cobrar esse valor, eu tenho prejuízo. Porque o meu custo fixo é alto, porque eu uso o melhor produto, porque eu vou parcelar para ela em 10 vezes sem juros, porque eu sei quanto eu quero lucrar nesse procedimento para eu bater a minha meta mensal. Então, eu escolho o paciente sim, porque senão eu tenho prejuízo. A minha conta não fecha, então eu falei, não, tudo bem, não tem problema, você pode fazer lá. Só que eu não ia baixar o meu preço, o meu valor, tá? Porque eu sei como tem que ser a minha precificação, ok? Então você precisa ter essa tabela, né? De todos os procedimentos que você tem no seu consultório, na sua clínica, ou que você vai ter antes de você abrir um consultório, antes de você abrir uma clínica, você precisa ter desenhado, planejado todos os procedimentos com sua referência, né, com seu referente preço, sua precificação correta de cada procedimento. Toxina botulínica, preenchimento, enzima, peeling, tudo tem que estar precificado corretamente. Ok? Senão você não tem lucro, tem aquele lucro ilusório. Acha que tá tendo lucro, mas no final você só paga contas. E a vida não é só pagar contas. E a partir do momento que você começa a empreender, em algum período do tempo você vai só pagar contas, porque você teve investimento. O correto é você o quê? Avançar de nível. Começar o quê? Ganhar dinheiro. Começar, né, a ter resultados extraordinários. Se você só trabalhar para pagar conta, para tudo, rever a sua vida, rever ali que alguma coisa está errada. Não é o normal só pagar contas, tá? O normal é você ter dinheiro em caixa, é ter dinheiro sobrando, é ter dinheiro para realizar os seus sonhos. Isso é o correto, isso é viver de estética, corretamente, ok? Então a precificação é importantíssimo, né? E aí o que acontece também? A gente precisa ter o quê? Uma diversificação de serviços. Porque quando a gente tem um negócio, às vezes um procedimento, né? Vou falar de procedimento, tem um lucro maior do que um outro procedimento, por exemplo. Por exemplo, o Botox tem um lucro, mas o PEN, ele tem um lucro 10 vezes maior do que o Botox. É que o profissional às vezes não sabe, porque ele não sabe nem precificar. Ele vê o valor do Botox, né? R$1.500. Ele fala, nossa, é um valor enorme. Aí ele vê o PEN que é 150, ele acha que ele não tá, né? Ele não valoriza. Só que se ele colocar na ponta do lápis e fizer ali o cálculo correto, ele vai ver que o PEN, ele é 10 vezes mais lucrativo do que o Botox. Só que ele ainda não parou para analisar isso, né? Isso é falta de análise do seu negócio. Então diversifica os seus procedimentos, os seus serviços, porque um procedimento vai cobrir o outro. Então às vezes você não lucra tanto, mas aí vem o outro que faz um lucro 2, 3 vezes maior. E assim você consegue bater a sua meta mensal, ok? Quais são os procedimentos que mais rentabiliza, né? Mais lucrativos? O PEN, as tecnologias, os bioestimuladores, tá? Botox hoje em dia, ele não tem muito lucro hoje em dia com Botox, ok? Aí você pode incluir isso, mentorias, dar curso. Uma outra coisa que aumenta muito, muito mesmo o faturamento de um consultório de uma clínica é vender home care. Vender ali o skincare, desculpa, home care não. Vender o skincare diretamente para sua paciente. Criar uma linha de skincare sua
e o paciente já sair do seu consultório com o skincare dele. Isso aumenta muito o nosso faturamento mensal, tá? Eu ensino muito isso na minhas mentorias, no método Viver de Estética, como você pode aumentar ali o faturamento mensal, incluindo estratégias de venda, tá? E uma outra, a última dica, e acho que a mais importante, é você criar um fundo de um fundo de reserva financeira. Você precisa ter um local que você guarde esse dinheiro, tá? Você aloca esse fundo, essa reserva de emergência, tá? Que não é na poupança, gente. A poupança já não rende absolutamente quase nada, tá? Então a gente tem hoje outros modos de investir o nosso dinheiro. Eu tenho o CDB para a clínica, né, onde eu invisto um X todos os meses, que ali é minha reserva de emergência. Então, eventualmente, tem uma emergência, eu preciso de um dinheiro ali rápido, em caixa, né? Eu tiro dessa minha reserva de emergência, que a lucratividade mensal é muito maior, né? A rentabilidade é muito maior do que uma poupança. Então, você tem que ter esse fundo de emergência. Você tem hoje? Você sabe onde guardar? Você sabe onde fazer realmente esse fundo de reserva financeiro para seu consultório, para sua clínica? Tem que ter. Além de a gente ter o nosso pessoal, a gente tem que ter o da nossa clínica, do nosso consultório. Para eventual emergência, você não ficar desesperado. Se você, sei lá, por exemplo, pandemia, quem não tinha reserva de emergência, quem não tinha, né, reserva financeira, faliu, fechou. As pessoas que se manteram vivas é porque tinha ali uma reserva que conseguiu aproveitar. Se você tem que mandar um funcionário embora, você precisa ter um dinheiro para pagar a rescisão. Você tem esse dinheiro guardado? Tem que ter uma reserva ali financeira para isso. E o melhor local de guardar, onde você faz esse aporte, onde você guarda, né? Onde você faz esse aporte financeiro. Você precisa entender sobre isso, tá? No método Viver de Estética, eu tenho uma profissional especialista sobre esse assunto que dá essa aula para minhas alunas. Eu aprendo muito com ela também, né? A doutora de investimento, ela dá só aulas sobre esses assuntos, sobre esse assunto de investimento, tanto pessoal quanto para o seu tanto CNPJ quanto CPF, pessoa física, tá? E é muito interessante porque a gente precisa ter esse olhar, né, para uma emergência que possa vir a acontecer, tá? Então é isso. Fiz um resumo, assim, é muita coisa, né? Muito assunto para apenas 30, 40 minutos de aula. Uma aula dessa eu dou geralmente em 2, 3 dias. Que eu, né, tem exercícios que o aluno precisa fazer, que ele precisa entender como gerir um negócio, como gerir seu CPF, como gerir seu CNPJ. Então, eu falei, não é normal apenas pagar contas, gente. Se você está trabalhando hoje na estética só para pagar contas, isso não é normal. O normal é que chega um momento que você começa a crescer, começa a ter dinheiro em caixa, começa a conseguir conquistar sonhos, tá? Se você só está pagando contas, vamos parar tudo, tem alguma coisa errada, é precificação, é gestão, é estratégia que está faltando no seu negócio para dar certo, ok? E se você ainda tá, né, não trabalha, tá começando, é recente na estética, chegou agora, e esse assunto é muito novo pra você, já tá, meu Deus, o que eu faço? Calma, tá? Também era muito novo pra mim, eu também errei muito, né? Na verdade eu errei muito até acertar, porque eu nunca estudei, nunca soube sobre esses assuntos, né? Eu vi uma realidade totalmente diferente. Então, eu tive que ir atrás desse conhecimento, eu errei muito até acertar. E nesse caminho, eu fiz muitos cursos, eu adquiri muitos conhecimentos e hoje eu, né, domino essa parte da gestão financeira do meu consultório, da minha clínica. E hoje eu ensino isso para meus alunos, para outros profissionais, para eles não passarem o que eu passei. Então, eu consegui curtar, né, todo esse processo das minhas alunas, porque eu ensino todos os passos, né? Tudo o que é certo fazer, o que eu fiz de errado, o que é certo fazer. Então, eu consigo encurtar muito esse passo e aumentar muito os resultados das minhas alunas. Espero ter ajudado vocês um pouquinho sobre esse assunto gestão, né, financeira para profissionais da estética, que realmente é um desafio quando você resolve empreender. Mas como eu falei, se você não aprender todas as habilidades empreendedoras a gestão está dentro dessas habilidades, você não consegue avançar de nível, você não consegue viver 100% da estética, ok? Te espero na próxima aula.